todo terror vem de fantasmas. Esse eu vi de perto. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Atendimento familiar, infância em risco, medida protetiva, encaminhamento, tudo que você imaginar. Já vi criança trancada em galinheiro, já vi pai quebrando o braço do próprio filho com pedaço de pau. Mas essa história me calou. Me calou de um jeito estranho. Não é o tipo de caso que você revisita. É o tipo que te espera no fundo da cabeça e volta sozinho, quando você menos quer. Era uma família comum. Classe média, casal jovem, primeiro filho. Tinham uma casa simples, mas boa, numa rua tranquila de bairro residencial. Pai funcionário público, mãe professora. Sem histórico de negligência, sem sinais de risco anterior. Organizados, afetuosos, cuidadosos até demais com as entrevistas que fizeram para escolher a babá. A moça que eles contrataram tinha 20 e poucos anos. Nada que chamasse atenção no currículo. Não era do tipo que sorria fácil, mas também não era hostil. Era neutra, discreta, tinha boas referências, nenhuma queixa anterior. Foi recomendada por uma vizinha distante, dessas que todo mundo conhece de nome, mas ninguém conhece de verdade. A mãe voltou a trabalhar 2 meses depois do parto. Relutante, claro, mas a moça parecia de confiança. O bebê tinha quase 3 meses. Frágil ainda, mas saudável. Dormia bem, comia bem, não chorava muito. A gente chegou a acompanhar essa família por outro motivo lá atrás. Um cadastro do pré-natal, então eu tinha alguma noção de quem eram. O que veio depois ninguém previu. Começou com os vizinhos. Um comentário ali, outro aqui. Primeiro dizendo que a babá parecia impaciente. Depois que já tinham escutado ela dando bronca no bebê. Bronca num bebê de colo. Teve também um episódio estranho no portão. Um vizinho viu ela balançando o bebê com força no carrinho. Disse que parecia um movimento impaciente, como quem quer que a criança cale a boca de qualquer jeito. A mãe foi alertada? Foi. Mas você sabe como é. A gente se apega à ideia de que está tudo bem, que é exagero dos outros. E o pior, às vezes é mesmo. Às vezes parece implicância. Então a mãe preferiu observar mais, conversar em casa, avaliar. Disse até que ia instalar uma câmera em breve, mas a câmera não chegou a tempo. Na tarde da quarta-feira, ela saiu por volta das 13 horas. Foi dar aula no turno da tarde. O marido já estava no trabalho. A babá ficou sozinha com o bebê. A gente não tem como saber quanto tempo durou, o sufocamento em si, mas a perícia indicou que foi dentro do berço. O cobertor usado ainda estava lá quando a polícia entrou, sem marca de sangue, sem arranhões, nada que denunciasse a brutalidade. Só um silêncio e um bebê deitado, arrumado, com a boca entreaberta e os olhos levemente inchados. O que ela fez depois é o que me persegue até hoje. Ela trocou a fralda do bebê, vestiu uma roupinha nova, bonitinha, aquelas de recém-nascido, que parece pijaminha com bichinho desenhado. Colocou ele no carrinho, ajeitou uma manta por cima, pegou a bolsinha de sempre e saiu andando pela calçada, como quem leva uma criança para tomar sol. A babá andou até o ponto e pegou um ônibus para o shopping da cidade. O shopping é desses bem comuns. Praça de alimentação, corredor de loja de roupa, brinquedo, cinema. As câmeras de segurança mostraram ela entrando com o carrinho, andando devagar. Ela parou em loja de bebê, olhou vitrine de sapatinho, entrou em loja de brinquedo. Em nenhum momento demonstrou pressa, culpa, nervosismo. Ela também comprou-se um sorvete. É estranho falar isso, mas ver aquela mulher com um sorvete na mão, empurrando o carrinho com o corpo do bebê, foi a imagem mais difícil de digerir, porque não parecia insano. Não parecia uma psicopata em surto, parecia só uma pessoa, completamente comum. Teve gente que reparou. 2 funcionárias de uma loja comentaram que o bebê estava quieto demais. Uma delas chegou a dizer que tentou puxar conversa, mas a babá foi evasiva. Outra achou que o carrinho tinha um cheiro meio estranho.
Mas ninguém interveio, até que uma atendente de uma loja de roupas infantis, essa sim teve coragem, se aproximou de verdade. Ela disse que sentiu algo errado. O bebê estava com a cabeça meio caída, pele muito branca, e a babá só disse que ele estava dormindo pesado. A funcionária chamou a segurança. Quando os seguranças do shopping se aproximaram, ela nem hesitou, não correu, não reagiu. Só perguntou se tinha alguma coisa errada. A funcionária da loja explicou, educadamente, que estavam preocupados com o estado do bebê. E foi aí que a babá soltou a frase, sem mudar o tom de voz, sem tremor, sem emoção. Ele já estava assim. Foi isso. 2 segundos de silêncio. Ninguém entendeu de cara. A funcionária achou que tinha escutado errado. Um dos seguranças repetiu a pergunta, tentando confirmar. E ela repetiu. Ele já estava assim. A polícia foi acionada imediatamente. O local foi isolado, ambulância chamada. Mas o bebê já estava sem vida havia horas. Não houve dúvida. A perícia confirmou depois o tempo estimado da morte. Ainda dentro da casa. A caminho do shopping, ele já não respirava. Na delegacia, ela continuou do mesmo jeito. Respondeu tudo. Nome, horário, o que fez antes, o que comeu no shopping. Não tentou negar nada. Não pediu advogado, não chorou. Disse que estava cansada do choro, que ele não parava e que não achava que fosse dar tanto problema assim. Essa frase também ficou comigo. Ela não achava que fosse dar problema, como se aquilo fosse só um incômodo. Eu fui chamado no mesmo dia. Como assistente social de referência, acompanhei os pais no hospital. E eu posso te garantir, nenhum grito de mãe desesperada chega perto do som que aquela mulher fez quando escutou a notícia. É um tipo de dor que não tem como traduzir, não tem estrutura. Ela ficou ajoelhada no chão da recepção por mais de 20 minutos. Não queria se levantar. O pai tentava entender, perguntava como assim? Como ela levou ele para o shopping? Por que ninguém viu antes? Não tinha resposta. O caso saiu na imprensa, claro. Mas não vazaram as imagens. Nem tudo. Só o suficiente para causar revolta. A babá foi presa em flagrante, mas não reagiu. Depois foi encaminhada para avaliação psiquiátrica. Passou por todos os exames. Nenhum laudo confirmou surto. Nenhum histórico anterior de transtorno grave. Nenhuma justificativa. O mais perturbador era isso. Não havia motivo, não havia vingança, não havia ciúme, não havia histórico de abuso. Ela só não queria mais cuidar e matou. Na audiência ficou calada a maior parte do tempo. A única coisa que disse, olhando para o juiz, foi rápido, ele não sofreu. A mãe saiu da sala na hora. Não sei o que aconteceu com aquela família depois. Sei que se mudaram da cidade. O pai pediu exoneração do trabalho. A mãe passou por atendimento psicológico e depois desapareceu dos nossos cadastros. A gente não obriga ninguém a continuar o acompanhamento quando a guarda já não existe mais. Mas eu lembro do último encontro que tive com ela. Ela disse que o que mais doía era o fato de que o bebê estava arrumado. Ela dizia, ela trocou ele, sabe? Ela limpou ele, ela passou talco, como se fosse cuidar. Como alguém faz isso depois do que fez? E é aí que eu sempre travo, porque eu também não sei. Eu já acompanhei muita dor, muita mesmo, mas essa não foi só dor, foi um tipo de vazio que fica. Porque a gente espera monstros em becos escuros, em rostos estranhos. A gente imagina gritos, violência, fuga, sangue. Mas não é isso que assusta de verdade. O que assusta é quando o mal se veste de rotina, quando ele anda de carrinho no shopping, quando ele toma sorvete, quando ele compra brinquedo, quando ele sorri para a câmera e empurra um bebê morto como se fosse só mais um dia normal. Isso é o que mais me assusta, porque não dá para prever, não dá para ensinar e não dá para esquecer. Eu só queria proteger meu filho,
mas falhei. E isso não tem como desfazer. A gente tinha acabado de se mudar para essa casa nova, sabe? Tava tudo meio no automático, trabalho, trânsito, rotina, um filho pequeno que exige atenção o tempo inteiro. Eu e o Gustavo estávamos exaustos. A gente se revezava como podia, mas estava claro que não dava mais. Foi aí que decidimos contratar uma babá. Ela apareceu por indicação de uma amiga da minha cunhada. Tinha referência, era educada, tranquila e o mais importante, meu filho sorriu para ela logo de cara. Isso, para mim, já dizia tudo. Eu queria acreditar que era o destino ajudando. Na primeira semana, tudo parecia perfeito. Ela cantava para ele, fazia ele dormir no colo, mandava mensagem atualizando a cada passo. Eu até pensei, por que demorei tanto para aceitar ajuda? A sensação era de alívio. Mas o Gustavo, ele sempre foi mais desconfiado. Nunca falou diretamente, mas vivia perguntando se eu estava mesmo tranquila com tudo. E foi por sugestão dele que a gente decidiu instalar as câmeras. Não para pegar nada, juro. Era só para, sei lá, ter mais paz. Paz de ver que estava tudo bem mesmo quando a gente não estava em casa. A gente instalou duas, uma na sala, que pegava a cozinha de canto, e outra no quarto do bebê. Câmeras discretas, pequenas, sem nada chamativo. Eu nem contei para ela no começo, porque eu sabia que, se ela fosse honesta, não teria nada a esconder. Na primeira semana de gravação, tudo parecia normal. A gente revia os vídeos antes de dormir. Era quase um ritual. Ver ela brincando com ele, dando banho, contando historinha. Eu me emocionava de verdade. Mas aí, numa dessas noites, o Gustavo pausou o vídeo e falou: "Olha esse corte aqui." E eu olhei. O vídeo do quarto, de repente, ficava preto por 3 minutos. Do nada. Sem som, sem imagem. E quando voltava, ela já estava saindo do quarto com o bebê de volta no berço. No começo, a gente tentou justificar. Deve ter caído o sinal. Talvez a babá tenha desligado sem querer. Pode ser a tomada. Mas aí, isso começou a acontecer todas as noites, sempre por volta das 9h45 da noite. Sempre o mesmo padrão. Ela entrava, pegava ele do berço, a câmera apagava e só voltava depois. Começou a me incomodar. Eu passei a prestar mais atenção no rosto dela durante o dia. Parecia igual, gentil, calma. Mas tinha alguma coisa. Uma tensão no olhar, ou era coisa da minha cabeça? A gente pensou em confrontar. Mas e se fosse só falha técnica? E se fosse injustiça nossa? Então combinamos de continuar assistindo por mais uns dias, ver se mudava, se parava. Mas não parou. A verdade é que a gente demorou. Demorou para aceitar que tinha alguma coisa errada. E quando aceitou, já era tarde. Teve uma noite que eu cheguei cansada. Cansada de um jeito que não sei explicar. Era físicas, mas também era mental, sabe? Nem conseguia assistir aos vídeos. Deixei para ver no dia seguinte. Só que no dia seguinte, a gente esqueceu. Teve médico, reunião, trânsito. A vida engoliu a gente. E foi justo nesse dia, justo nesse. Eu notei pela manhã, ele estava quieto demais. Não fazia os barulhinhos de sempre. Não esticava os braços quando me via, só olhava. O olhar dele estava desligado. Chamei o Gustavo, tentei brincar com ele, nada. A babá disse que ele tinha dormido mal, que devia ser só sono. Mas meu coração sabia. Naquela noite a gente assistiu os vídeos de novo, com a garganta travada, com medo de apertar o play, e foi tudo igual. Tudo igual, até o momento em que o vídeo apagou. 3 minutos. 3 minutos que podiam dizer tudo. 3 minutos que foram levados, escondidos. Quando voltou, ele já estava no berço. Como se nada. Como se fosse só mais um dia comum. Mas meu filho nunca mais foi o mesmo. Ele parou de rir, parou de fazer barulho e dias depois, parou de falar. A médica disse que podia ser trauma. Choque, algo que a mente dele apagou para se proteger. Eu queria poder entrar nesses 3 minutos.
Queria quebrar a tela, puxar ele dali, queria ter desconfiado antes, mas eu não quis ver. A verdade é essa. Eu vi os cortes. Eu senti o incômodo, mas eu quis acreditar que era só paranoia. Porque é mais fácil acreditar na mentira confortável do que encarar o horror no berço do seu filho. A gente denunciou, entregou os vídeos mesmo com os cortes. Ela sumiu no dia seguinte, desapareceu. Ninguém mais viu. E meu filho, hoje ele já fala de novo. Com terapia, com tempo, mas ele não lembra de nada. E eu lembro de tudo. Lembro do som da câmera desligando, do silêncio de 3 minutos que virou um abismo na nossa vida, e do olhar dele, naquela manhã. O olhar que não devia existir em um bebê. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tirado ela da minha casa na primeira noite em que o vídeo apagou. Mas não voltei. E agora eu tenho que conviver com isso. Eu protegi ela do confronto, mas não protegi meu filho. E essa culpa, essa não desaparece com o tempo. Confiar é necessário, mas vigiar é um ato de amor. Porque às vezes o perigo entra pela porta que a gente mesmo abriu. Eu sempre dormi de luz acesa, até hoje. E não é exagero ou frescura, é automático. Entro num quarto, procuro o interruptor, deixo a luz acesa, nem que seja uma luminária fraca no canto. Quem não sabe da história acha que é manha, que é medo de adulto bobo, mas não é. É memória. Eu tinha uns 4 anos, talvez 5, e nessa idade a gente não entende direito o que é normal e o que é errado. Só sente. Sente medo, frio, angústia, mas não tem as palavras certas para explicar. E eu sentia muito medo. Meus pais trabalhavam muito. A babá foi uma solução que para eles parecia ideal. Alguém para cuidar, dar banho, fazer dormir, enquanto eles corriam atrás da vida. Era uma mulher que parecia muito calma, muito séria. Séria até demais. Eu lembro pouco do rosto dela naquela época, mas lembro do cheiro. Ela usava um talco forte, meio mentolado. Lembro também do barulho dos chinelos batendo no chão e do som da porta do armário se fechando, porque era lá que eu dormia. Ou melhor, era lá que ela me colocava toda noite, dizendo que era meu castigo por, sei lá, por qualquer coisa. Não comer direito, fazer bagunça, demorar no banho, coisas de criança. Ela me pegava pela mão, falava baixo, com raiva contida. Abriu o armário a primeira vez, como se já soubesse que seria sempre assim. E disse algo que nunca mais esqueci. Quem não aprende pelo amor, aprende pelo escuro. Fechava a porta, 3 trincos por fora. Eu escutava cada um. Depois, silêncio. E no começo eu gritava. Chamava, chorava baixinho, tentava bater. Às vezes me encolhia no canto com a testa encostada na madeira, só esperando. Mas ela nunca abria antes da hora. A luz ficava apagada, totalmente. E se eu tentasse sair, eu escutava a voz dela bem perto da porta. Mais tempo se continuar. Com o tempo, eu parei de gritar, mas o medo cresceu. Durante o dia, eu era uma criança comum. Brincava, ria, falava com meus pais. Só que cada vez que o sol começava a cair, meu corpo mudava. Eu travava, sentia um aperto no peito, começava a tremer. Meu rosto ficava quente e molhado antes mesmo de perceber que estava chorando. E ninguém entendia. Meus pais achavam que era uma fase, como todo mundo diz. Criança tem medo do escuro mesmo. Logo passa. Mas comigo não passou, porque eu não tinha medo do escuro em si. Eu tinha medo do que vinha antes dele, da rotina, do jeito frio como ela me colocava ali, como se fosse certo, como se ela estivesse me ajudando. Teve uma noite em que ela me deixou lá até o outro dia, sem comida, sem água, sujo, tremendo. Acho que eu apaguei de cansaço, e quando acordei já era dia.
Meus pais estavam em casa e eu só lembro de ouvir minha mãe dizendo: ele deve ter dormido no chão de novo, esse menino tem cada uma. Eles não sabiam. Eu tentava avisar, mas não com palavras. Criança não sabe explicar trauma. Eu me escondia quando via ela chegando. Chorava sem motivo. Fazia xixi na cama de medo e levava bronca depois. E toda vez que a noite caía, meu corpo endurecia de novo. Eu não era rebelde, eu não era desobediente, eu era só uma criança tentando sobreviver ao escuro. E o armário ficou, mesmo anos depois, mesmo quando a gente se mudou, mesmo quando ela foi embora. Eu ainda escutava o som do trinco fechando, mesmo com a luz acesa, mesmo em silêncio, mesmo adulto. E foi só quando tudo já tinha passado, quando eu já era bem mais velho, que eu descobri quem ela realmente era. Quem tinha sido antes de mim. Eu devia ter uns 20 e poucos anos quando minha mãe comentou algo meio sem querer, no almoço de domingo. Ela disse: a gente nunca mais soube da fulana. A babá lembra? Uma mulher tão fechada, tão esquisita. E eu lembro que fiquei em silêncio. Minha mão tremia em cima do copo. Eu lembrava, como se tivesse sido na semana passada. Foi aí que, pela primeira vez, eu perguntei: de onde vocês conheceram ela? Minha mãe respondeu que era indicação de uma prima distante, que trabalhava com assistência social, coisa assim. Disseram que ela tinha sido criada em abrigo, que era uma mulher quieta, mas muito boa com crianças. Boa com crianças. A frase me doeu. Eu não sei explicar o que me moveu. Talvez o incômodo de não ter nunca entendido direito. Talvez o medo de continuar carregando aquilo sozinho. Mas eu fui atrás. Pesquisei. Mexi em arquivos antigos, contatos de prefeitura, centros de acolhimento e encontrei. Ela tinha sido criada em um orfanato pequeno, fechado anos depois. Mas antes de encerrar, saiu uma denúncia de maus tratos. Disseram que naquele abrigo, algumas cuidadoras usavam o castigo escuro como forma de disciplina. Trancavam as crianças em depósitos, armários, cômodos sem janela, às vezes por horas, às vezes por noites inteiras. O nome dela estava numa das anotações, como uma das meninas que mais precisavam de correção. Era o que diziam os relatórios da época. E ali, lendo aquilo, tudo fez sentido. Ela não me odiava. Ela achava que estava fazendo o certo, porque alguém fez aquilo com ela. E é aí que mora o pior tipo de medo. Aquele que é passado adiante como se fosse lição. Ela não inventou aquilo. Ela aprendeu, sobreviveu e repetiu. Aquela frase que ela sussurrava antes de fechar o armário: quem não aprende pelo amor, aprende pelo escuro. Não era dela, era de alguém de antes, alguém que ensinou do jeito errado. Hoje eu tenho meu próprio filho, ele tem 7 anos, dorme tranquilo. Às vezes acorda com medo do escuro, como toda criança. E eu nunca deixo a luz apagada se ele não quiser. Ele me pergunta às vezes por que eu deixo uma luzinha acesa no corredor. E eu sempre invento uma desculpa qualquer. É para ajudar o papai a não bater o pé no sofá. É porque eu gosto do brilho. Mas a verdade é que eu ainda escuto o som da porta se fechando. Ainda sinto aquele cheiro de madeira abafada, o chão frio do armário e o som abafado da minha respiração tentando não fazer barulho para não aumentar o castigo. Porque é isso que o trauma faz com a gente. Ele cresce quieto, se adapta, muda de nome, mas nunca some. E eu não sei onde ela está hoje. Não sei se vive, se cuida de alguém, se ainda acredita que aquele método foi certo. Mas eu penso nela às vezes. Penso naquela menina que também foi trancada, que chorou, que sentiu medo, que um dia aprendeu a fazer com os outros o que fizeram com ela. Não é desculpa, mas é triste demais para ser ignorado. E sabe o que mais me assusta? É que tudo aconteceu dentro da minha casa, no quarto ao lado, com os meus pais, acreditando que eu estava sendo bem cuidado. Por isso, se você está ouvindo isso agora, presta atenção nas crianças.
não só no que elas falam, mas no que elas deixam de falar. Porque nem todo silêncio é paz, e nem todo escuro é sono. Faz 5 anos. 5 anos desde o último dia em que eu vi meu filho. Ele tinha 3 anos e meio. Estava numa fase de repetir tudo, aprender palavra nova, dar risada com as próprias piadas. Eu lembro de cada roupa que ele gostava, cada mania. Dormia abraçado com uma fraldinha azul que já estava toda poída. Não conseguia dormir sem ela. A gente contratou uma babá porque eu voltei a trabalhar presencial depois da licença. Meu marido também estava num emprego novo, horário puxado. A ideia era ser só meio período, coisa simples. Uma indicação de conhecidos, gente de confiança. Uma mulher chamada Karine, morena clara, magrinha, cabelo escuro sempre preso. Tinha um jeito muito calmo, falava baixo, pausado. Sabe aquela pessoa que parece ter tudo sob controle? Era ela. No começo, eu ficava olhando pela fresta da porta. Via ela contando historinha, dando comida na colher, dobrando as roupinhas dele. Tinha dias que meu filho nem queria vir para o meu colo quando eu chegava. Quero ficar com a Ká. Isso me dava até um certo alívio, sabe? Porque mãe nenhuma gosta de deixar filho com outra pessoa. Mas quando a criança se apega, quando ela confia, a gente baixa a guarda também. Eu baixei. Com o tempo, ela foi ficando cada vez mais presente. Tinha dia que a gente oferecia janta, fim de semana, às vezes, ela vinha ajudar quando a gente precisava sair. Meu filho chamava ela de Tia Ká. Ela era parte da rotina. Eu nunca soube a idade dela, nem onde morava exatamente. A gente sabia o que ela contava. Diz que era do interior, que veio para a capital sozinha, que tinha perdido os pais nova. História triste, mas plausível. Tinha documento, identidade, CPF, tudo certinho. Meses se passaram, quase 1 ano. A gente já pensava em registrá-la formalmente. Até comentei com meu marido. Vamos fazer a carteira assinada dela, dar os direitos. Ele falou para pedir os documentos de novo, agora tudo digitalizado. Foi aí que tudo começou a esquisitar. Ela começou a enrolar. Dizia que o celular tinha quebrado, que ia buscar os papéis com uma prima, que o scanner não funcionava, e foi ficando estranho. Meu marido decidiu ir atrás. Entrou em contato com o número de uma antiga patroa que ela mesma tinha citado. Conseguimos pelo histórico de mensagens. A mulher atendeu e foi direto ao ponto. Ela se apresentou para vocês como Karine? Olha, sinto muito, mas esse não é o nome dela. Aquilo travou minha respiração. Essa mulher contou que a Karine, que na verdade se chamava de outro jeito, já tinha trabalhado para ela anos antes. Que saiu de repente sem dar notícia e que depois ficou sabendo de boatos de que ela estava sendo procurada por suspeita de envolvimento em sequestros infantis em outro estado. Nunca houve prova concreta, nunca houve prisão. Mas havia investigações abertas. A gente ficou sem chão. Meu marido imprimiu uma foto dela, levou direto para a delegacia. No dia seguinte, a polícia veio. Era uma sexta-feira. Eu lembro de cada segundo desse dia. Chegaram 3 viaturas. Eu estava no trabalho, saí correndo quando meu marido me ligou. Cheguei em casa e vi a movimentação. Os vizinhos tudo na calçada, criança chorando, sirene piscando. Entrei correndo. Meu filho não estava lá. A mochila dele também não. A fraldinha azul, aquela que ele não dormia sem, também não estava. A babá sumiu. Levou ele, não deixou bilhete, não atendeu o celular, não mandou mensagem. Nada. Foi como se tivesse evaporado. A polícia vasculhou a casa, pegou impressões, colheu depoimento. Nada. Na rua, ninguém viu ela saindo. A câmera da frente de casa não gravou. Tinha parado há dias por causa da chuva e a gente nem tinha notado. A do vizinho pegou só um vulto passando de madrugada, mas o rosto dela não apareceu. No dia seguinte, a polícia já tratava o caso como sequestro.
Disseram que a identidade verdadeira dela era de uma mulher chamada Andreia, com 2 sobrenomes diferentes, dependendo do estado onde investigavam. Tinha ficha aberta em 3 cidades, nenhuma condenação, mas um histórico de fugas, de trabalho temporário com crianças, de sumiços logo depois. Disseram que num dos casos, ela cuidou de um bebê por 2 meses e depois saiu do emprego. Dias depois, a criança desapareceu do berço durante a noite. Coincidência? Nunca encontraram. A mesma história se repetiu com outra família. Mas, como ela usava documentos falsos, diferentes, a polícia demorou para ligar os pontos. Com meu filho, foi a primeira vez que conseguiram ter certeza do nome dela, do rosto dela, da ligação direta. Mas já era tarde. Os primeiros dias foram um inferno. A gente dormia no chão da sala, com a porta aberta, esperando algum sinal. Qualquer barulho no portão fazia a gente correr. Minha sogra chegou a passar mal. Meu marido parou de trabalhar por um tempo. Eu também. A casa parecia vazia. A ausência dele ocupava todos os cômodos. A polícia fez o que pôde. Investigou ligações, cruzou fotos, levantou dados de abrigos, hospitais, estradas, cidades vizinhas. Divulgaram o rosto dela e o do meu filho na televisão, no rádio, na internet. Entramos em grupos de desaparecidos. Falamos com imprensa, com ONG, com o que aparecesse. Todo dia eu acordava achando que talvez fosse o dia. O dia em que iam bater na porta com ele no colo. Mas ele não veio. Algumas semanas depois, começaram as ligações falsas. Gente dizendo que viu ela em rodoviária. Gente dizendo que viu meu filho com uma mulher de chapéu. Teve até uma mulher que jurava que o filho dela era o meu, porque parecia muito. Mas as datas não batiam. Teve uma que me mandou uma foto. A criança tinha um olhar. Eu fiquei noites olhando aquela imagem, mas no fim, não era ele. Essas coisas, elas dilaceram você, porque você tenta manter esperança. Mas cada esperança errada é um corte novo. Até hoje eu sonho com ele me chamando, ou me olhando em silêncio. Acordo suada, com o peito apertado, como se eu tivesse esquecido ele em algum lugar e só lembrado tarde demais. A pior parte é a culpa, porque fui eu quem contratou ela, fui eu quem disse, ela é ótima com ele. Fui eu quem deixou ele no colo dela, quem saiu para trabalhar achando que ele estava seguro. Eu lembro do último dia como se fosse agora. Ele estava com uma camiseta branca com desenho de dinossauro. Me deu um beijo todo lambuzado de iogurte. Falou, "Te amo, mamãe." E saiu correndo para mostrar um desenho novo para ela. Foi a última vez que eu escutei a voz dele. A polícia disse que talvez ela tenha trocado de nome de novo, que deve ter deixado o país, ou que esteja usando documentos de alguém morto. Tem 1000 hipóteses, mas nenhuma resposta. Já fazem 5 anos. 5. Eu não sei se ele ainda lembra da gente. Se ainda dorme com aquela fraldinha azul. Se ainda gosta de Dino. Se ainda sorri do mesmo jeito. Eu tento imaginar como ele estaria agora. Mais alto, com dente de leite mole. Talvez começando a escrever o próprio nome. Talvez em outra escola, com outro nome, outra mãe. Mas ele é meu, ele nasceu de mim e eu nunca vou parar de procurar. Se alguém souber de qualquer coisa, se tiver visto uma mulher parecida com ela, ou uma criança que possa ser meu filho, me manda, me fala, me grita. Eu só quero ele de volta, só isso. Se meu filho estiver me ouvindo de algum jeito, se tiver acesso a esse vídeo, a esse áudio, a esse podcast, filho, eu nunca te abandonei, nunca desisti, e eu vou te encontrar, mesmo que leve o resto da minha vida. Eu lembro que fazia só 3 semanas que a gente tinha contratado ela. Era uma menina nova, indicação da irmã de uma amiga da minha esposa.
Tinha trabalhado com criança pequena, tinha boas referências, parecia calma, tinha aquele jeitinho tranquilo que toda mãe gosta. E a gente estava precisando muito. Eu e minha esposa estávamos num momento puxado no trabalho. E as crianças, o mais novo tinha 3 anos e a mais velha, 5, ainda não estavam na escola em tempo integral. Então era isso ou a gente enlouquecer. A babá topou trabalhar de segunda a sexta e dormir lá em casa 2 vezes por semana, nos dias em que a gente saía mais tarde. Combinamos tudo, salário, horários, alimentação. Nos primeiros dias, parecia tudo certo. Ela ficava mais na dela, não era de conversar muito, mas era educada, atenciosa com as crianças, sabia trocar fralda, brincar, fazer papinha. Dava até gosto de ver. A gente achava que tinha dado sorte. Na terceira semana, a gente precisou sair numa quarta-feira à noite. Tinha um jantar importante da empresa da minha esposa e eu fui junto. A gente avisou, deixou as rotinas organizadas, comida separada, tudo certinho. O combinado era as crianças dormirem por volta das 8h30 e a babá podia ver TV depois ou usar o celular, desde que ficasse no andar de baixo, perto do interfone. Tranquilo. Chegamos quase meia-noite. A casa estava toda apagada, menos uma luz da sala que ainda estava acesa. Achei estranho, mas nem dei muita importância. A babá estava sentada na poltrona, quieta, olhando para frente com as mãos no colo. Achei que ela estava dormindo sentada. Falei baixinho, para não assustar. Tudo certo? Nenhuma reação. Cheguei mais perto. Ela estava com os olhos abertos, piscando, mas parada. Não respondeu, não virou o rosto, nada. Aquilo me deu um arrepio estranho. Chamei de novo, mais alto. E nada. Minha esposa já tinha subido para ver as crianças. Ouvi ela gritar meu nome lá de cima. Fui correndo. As 2 crianças estavam trancadas no quarto. A porta tinha sido trancada por fora com a chave. A gente nunca tranca aquela porta. Elas estavam chorando, as 2, abraçadas, a luz apagada. Quando a gente abriu, elas estavam suadas, com medo, sem entender nada. A mais velha só dizia: a gente chamou, chamou, chamou. A menor estava em silêncio, com o rostinho molhado. Ficou dias sem querer dormir sozinha depois. A gente tentou falar com a babá de novo, mas ela não reagia. Ela não dormia, mas também não acordava. Parecia em transe. A gente ligou para o SAMU. Enquanto eles vinham, a babá ficou ali, sentada, o olhar vazio, a casa toda em silêncio, nem a TV ligada, nem o som do celular, nada. Os vizinhos do lado contaram depois que tinham estranhado que as luzes do segundo andar, onde ficam os quartos, ficaram acesas até quase 11 da noite. E que depois tudo apagou. Um deles quase ligou perguntando se estava tudo bem, mas achou que era só rotina de casa cheia. Ela só foi reagir no hospital horas depois. Levaram ela para fazer exames. A médica do plantão falou para a gente que ela estava sob efeito de substância, um tipo de calmante, mas tomado com outra droga. Algo que a deixou consciente, mas sem reação. A análise completa saiu depois, e era isso mesmo. Ela estava drogada. A parte que não sai da minha cabeça é o tempo. A gente saiu por volta das 7h30 da noite e chegou meia-noite. Meia hora com as crianças trancadas já seria absurdo. Mas foram pelo menos 3, no escuro, e ela ali, com a chave, a 2 metros do interfone, sentada, sem ouvir nada, sem reagir a nada. E se as meninas tivessem passado mal? Se uma delas tivesse se engasgado e se alguém tivesse entrado na casa, ela não teria feito nada. Depois daquilo, a gente nunca mais falou com ela. Quer dizer, tentamos, né? Quando ela teve alta, já fazia uns 3 dias. A polícia tinha aberto um boletim para apurar a situação, porque envolvia crianças. Não era só negligência. Tinha menor de idade trancado e tinha droga envolvida. Mas ela ficou em silêncio. Nem os pais, nem o advogado quiseram conversa com a gente. Disseram que ela estava em tratamento, que não lembrava de nada da noite, que era um caso isolado.
que nunca tinha acontecido nada parecido antes. Mas para mim isso não muda nada. É como se as pessoas achassem que foi só um deslize, que deu tudo certo no fim. Mas eu não consigo achar que deu, porque eu vi minhas filhas no chão daquele quarto. Elas não gritavam mais, elas choravam baixinho, no escuro. Elas estavam com medo, de dentro da própria casa. A gente tem câmera de segurança, mas só na área externa. Interna nunca quisemos colocar, porque parecia invasão de privacidade. Depois desse dia, colocamos. Mas o que mais me pesa é saber que eu entreguei meus filhos para alguém que parecia confiável. Alguém que foi indicado, que passou calma. Alguém que a gente escolheu. Não foi acidente, não foi uma situação impossível de prever. Foi a nossa escolha. E sabe qual foi o detalhe mais esquisito? No hospital, uma enfermeira falou que quando ela começou a despertar, depois da medicação que deram, ela só repetia uma frase: eu mandei elas dormirem. Só isso. De novo e de novo. Eu mandei elas dormirem, como se o choro tivesse incomodado, como se o sono dela fosse mais importante, como se aquilo tudo fosse normal. A gente nunca mais conseguiu usar aquele quarto. Mudamos as meninas de cômodo. Tentamos seguir a vida, mas não dá para olhar para as paredes daquela casa e não lembrar. Elas acordam no meio da noite até hoje, às vezes com medo do escuro. E eu fico pensando se isso é passageiro ou se alguma coisa ali ficou. Porque no fundo, o que mais assusta não é o que aconteceu, é o que podia ter acontecido. Se uma criança tranca outra, a gente entende. Se um acidente acontece por descuido, a gente aprende. Mas ali, era alguém que estava ali para cuidar, para proteger. E ficou sentada, parada. A polícia arquivou o caso por falta de indícios de violência. A médica disse que as crianças estavam fisicamente bem, mas emocionalmente, isso ninguém mede. Isso ninguém investiga. Isso a justiça não acompanha. E eu fico aqui, pensando em tudo que podia ter sido evitado, tudo que podia ter sido diferente se a gente tivesse percebido antes. Se tivesse escutado algum sinal, se a gente tivesse chegado uma hora depois. A parte mais difícil de tudo isso é saber que fui eu que abri a porta. Fui eu que fui lá buscar ela no ponto de ônibus no primeiro dia. Eu que confiei. Eu que disse para as meninas: ela vai cuidar de vocês, papai já volta. E quando eu voltei, elas estavam no escuro. E ela na poltrona, em silêncio, só olhando.